Olá, meus amigos! Eu sou Eliabe Menezes e todos sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Se você é novo aqui no canal, aproveite a oportunidade e se inscreva. Nós estamos na campanha dos 500 inscritos. Quando atingirmos essa marca, irei fazer lá no Instagram o sorteio deste precioso livro. Então você não pode perder essa oportunidade. Ative o sininho também para que você possa receber todas as notificações quando sair vídeo novo aqui no canal. E deixe o like. Fazendo isso, você está fortalecendo a nossa produção de vídeos de conteúdo aqui no YouTube. Legal! Empolgante! Nós estamos finalizando no vídeo de hoje a série que nós começamos há 2 vídeos atrás, falando sobre Deus, a Bíblia e a Igreja. Se você não assistiu os 2 últimos vídeos, eu vou deixar aqui no card o link para você acessar e poder conferir. Vá lá, não perca, porque tem muitas informações interessantes e importantes para você. Sem mais delongas, então, vamos ao vídeo de hoje. Então, vamos lá. Como eu falei anteriormente, hoje a gente vai falar sobre a igreja. É um assunto muito interessante e importante que você precisa ouvir. Eu queria perguntar para você, você frequenta alguma igreja? Você é afiliado a alguma igreja? Você é membro de alguma igreja? Você já se perguntou por que existem tantas igrejas no mundo? Eu gostaria de iniciar este assunto contando um feito que um brasileiro realizou há cerca de 35 anos aqui atrás. O nome dele é Amir Klink. Ele atravessou o Oceano Atlântico com um barco a remo. Preste atenção, ele atravessou o Oceano Atlântico apenas com um barco a remo. Só que o que tem a ver este exemplo com o que a gente vai falar sobre a igreja? Eu pergunto a você, qual seria a melhor opção para atravessar o Oceano Atlântico? A gente nem precisa pensar muito para chegarmos à conclusão que um avião seria a melhor opção. Mas Amir Klink provou que é possível atravessar o oceano apenas com um barco a remo. E isso tem tudo a ver com o assunto de hoje, com a igreja. Porque com a igreja não é diferente. Muitas pessoas têm a ideia de servir a Deus, fazer a vontade de Deus em casa sozinho. Mas essa seria a melhor opção? O que você acha? Bom, nós vamos analisar alguns fatos importantes da igreja e você no final vai tirar sua própria conclusão. Primeiro nós temos que entender que o termo igreja é recente, apenas no Novo Testamento. Nós não encontramos esse texto no Velho Testamento da Bíblia. Quando Jesus veio a essa terra, ele veio para o povo judeu, só que o povo judeu não o aceitou. E por causa disso, ele então instituiu a primeira igreja, usando este termo, da era cristã. Ali com os discípulos foi formada então a primeira igreja. Tanto que a igreja, esse termo igreja, vem do grego eclésia, que quer dizer chamado para fora. Foi o que Jesus fez. Jesus chamou os discípulos e ali instituiu então a primeira igreja. Mas qual foi o objetivo de Jesus ter instituído ali com os discípulos a primeira igreja? A própria palavra de Deus responde a esta pergunta. Eu gostaria de compartilhar com você o texto da palavra de Deus que está no livro de Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 16 e o verso 15. Lá fala o seguinte: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pessoal, então está descrito aí qual é a missão da igreja, qual é a razão da igreja existir. Pregar o evangelho a toda criatura. Falar do que Jesus fez e do que Jesus falou, para que mais pessoas tenham este conhecimento e assim venham a aceitar Jesus como seu Salvador e, consequentemente, alcançarem a salvação. Mas aí vocês podem perguntar, e por que eu devo me filiar à igreja? Por que eu não posso pregar o evangelho sozinho? Existem algumas razões que eu gostaria que você entendesse. Primeiro, para a pregação do evangelho conseguir atingir um objetivo maior, ele precisa estar organizado. E a igreja, de forma organizada, tem maior possibilidade de conseguir tal feito.
E o segundo ponto é o que está escrito lá em Eclesiastes. Vamos novamente à palavra de Deus, em Eclesiastes capítulo 4, verso 9 e 10. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois, caindo, não haverá outro que o levante. Perceberam, pessoal, a importância de nós afiliarmos a uma igreja? Porque as outras pessoas, os outros irmãos, podem nos ajudar. Mas se você estiver sozinho, quem vai te ajudar? Quando Jesus ordenou aos discípulos pregar o Evangelho, lembra que sempre foi de 2 em 2, porque um pode ajudar o outro. Com a igreja da mesma forma. Um irmão ajuda o outro. Quando um está passando por um problema, uma dificuldade, um desânimo, então os outros vão lá e ajudam, aconselham, animam. E assim a igreja é fortalecida. Por isso que você deve se afiliar a uma igreja. É muito importante para você. Só que hoje as pessoas se utilizam de algumas desculpas para não ir à igreja. E eu vou citar aqui 3 razões que eu ouço muito as pessoas falarem, os motivos pelas quais elas não vão à igreja. O primeiro motivo é: não quer abandonar o pecado. Pessoal, tem muita gente aí que quer viver no pecado, porque o pecado é gostoso. E realmente o pecado é gostoso. Mas a consequência que o pecado pode trazer é muito terrível. Eu vou dar um exemplo aqui para a gente entender melhor. Se você tiver diante de você um chocolate ou um jiló, qual que você escolheria? Logicamente, a princípio, a gente logo iria no chocolate, porque é mais gostoso. Da mesma forma, também é o pecado, porque o pecado é sempre mais gostoso. Se o pecado não fosse bom, ninguém iria cometer o pecado. Mas quando nós compararmos, qual seria o melhor para comermos? O chocolate ou o jiló? Logicamente, o jiló. Embora aparentemente não pareça tão bom, mas o benefício que ele traz é sem igual. Então as pessoas utilizam dessa desculpa: não, eu quero viver minha vida aqui de pecado porque é bom, porque é gostoso, e ali continuo. Mas lembre-se, o final é muito terrível. E o segundo motivo que as pessoas falam que não vão à igreja, elas não querem compromisso. As pessoas sempre falam que elas não querem ficar presas a regras, elas querem ter a liberdade de fazer suas escolhas, de fazer o que quiser. Por isso que elas não vão à igreja, porque sabem que as igrejas têm as suas regras e elas não estão dispostas a se prenderem a tal regras. É claro que todas as igrejas têm suas regras. Você não pode se afiliar a uma igreja e continuar fazendo o que você quiser. Mas, lembrando, essas pessoas que não querem cumprir essas regras, aparentemente estão em liberdade, mas na verdade estão no caminho da destruição. A própria palavra de Deus nos aconselha a seguir a vontade de Deus, as regras de Deus. Nós não podemos fazer o que bem nos der na telha. Lembrando, toda escolha que nós fazemos tem a sua consequência, seja para o lado bom ou para o lado ruim. Então as regras são importantes para que se tenha organização, para que se tenha uma melhor condição de vida. E a terceira e última razão que as pessoas falam muito do porquê não vão à igreja é que os membros da igreja dão mau testemunho. Eu tenho certeza que você já ouviu ou já falou a seguinte frase: para ser crente igual a fulano, prefiro nem ser. Em certo sentido, pessoal, esta frase está certa. Muitas pessoas deixam de ir à igreja pelo mau exemplo que os próprios membros da igreja dão. E isso é terrível. Infelizmente, isso tem acontecido. Mas você não pode deixar que isso lhe atrapalhe a você estar entre irmãos que te ajude a buscar a salvação. Lembrando que a igreja não é perfeita. As pessoas que estão ali não são perfeitas e estão sujeitas a cometerem erros. Mas o mais importante é que a igreja te ajuda a encontrar a Jesus. E somente em Jesus é que você pode encontrar a salvação. A igreja não salva ninguém. A placa não salva ninguém. A igreja apenas te conduz a Cristo. E é Cristo que te salva. Eu ouvi uma vez de um pastor que disse o seguinte: a igreja é a agência de salvação.
Você vai à igreja não para ser salvo, mas para descobrir como deve ser salvo. E é muito importante para você. Então não deixe de frequentar a igreja. Vá à igreja. A igreja precisa de você e você precisa da igreja. Mas você pode então perguntar, tantas igrejas que existem hoje, qual é a que eu devo frequentar? Eu vou deixar que a própria palavra de Deus lhe responda esta pergunta. Confere aí o que está escrito em Apocalipse, capítulo 14 e o verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Perceberam, pessoal? Nesse texto está descrito as 3 características da verdadeira igreja de Deus. A paciência, a guarda dos mandamentos e a fé em Jesus. Essas são as 3 características principais da verdadeira igreja de Deus. E eu quero finalizar o vídeo de hoje dando um conselho para você de um outro texto da palavra de Deus que é muito importante. Olha o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 10 e o verso 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. O apóstolo Paulo, no seu tempo, percebeu que muitas pessoas estavam deixando de ir à igreja. Então ele deu este conselho. Não deixe de ir à igreja, principalmente agora que estamos nos últimos dias. Porque a igreja vai te ajudar a permanecer firme, a continuar firme até a volta de Jesus. Por isso é muito importante a você, não deixe de frequentar a igreja. Se você ainda não frequenta, procure a verdadeira igreja, pesquise e tenho certeza que Deus vai lhe conduzir à igreja que vai lhe dar a oportunidade de encontrar a salvação. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Me siga aí nas redes sociais, deixe nos comentários as suas perguntas sobre estes assuntos e os outros, deixe também as suas considerações, vá conferir os outros vídeos deste canal, é muito importante para você. Fique com Deus e até a próxima!